Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Esse é um trecho de um dos salmos que explica como um homem, como uma mulher, pode encontrar a sabedoria. O homem, a mulher, encontra a sabedoria na medida em que conta os seus dias, ou seja, na medida em que se dá conta que os seus dias não são infinitos, que os seus dias encontrarão mais cedo ou mais tarde um fim, um termo. Amados irmãos, quantas vezes nós, eu e vocês, quantas vezes nós pensamos que a nossa vida é para sempre? Quantas vezes nós nos damos conta de que estamos refletindo sobre a morte, porém a morte para nós chegará para todos, menos para nós mesmos. Morrerão nossos vizinhos, nossos parentes, os de perto e os de longe. Mas para nós, no fundo, nós pensamos nos iludir acreditando que a morte não chegará para nós. Sim, a morte virá para todos. Sim, os nossos dias têm um limite, os nossos dias têm uma quantidade. E enquanto estamos neste mundo, precisamos nos preparar para a vida eterna. Porque depois
não haverá possibilidade, porque depois não poderemos passar da condenação para a salvação. Existe um grande abismo. Os de lá não passam para cá, nem os de cá para lá. O tempo de se converter é este. O tempo favorável é este. Por isso que na quarta-feira de cinzas, o apóstolo São Paulo gritou para nós: deixai-vos reconciliar com Deus. Em nome de Cristo, como seus embaixadores, nós vos dizemos, dizia São Paulo, deixai-vos reconciliar com Deus. Pois é agora o tempo da salvação. É agora o dia da misericórdia. Amados irmãos, e nós temos diante de nós duas vidas, a vida do rico e a vida de Lázaro. Quem era o rico? O rico vestia-se com roupas finas e elegantes. Quem era Lázaro? Estava coberto de feridas. O rico fazia festa esplêndida todos os dias. Lázaro, no chão, esperava que caísse da mesa daquele rico alguma coisa, e nem isso lhe davam. Lázaro, incomodado até mesmo pelos animais, que vinham atraídos pelas suas feridas. O rico, elogiado pelos amigos, atraído pelos banquetes que todos os dias davam. Dois homens, duas vidas, duas histórias. E, no entanto, a vida daquele homem rico, que parecia ser a vida mais perfeita, mais completa, parecia ser a vida que todos invejavam, no entanto, era a vida mais infeliz, porque ele se confiava em suas riquezas, porque ele pensava que a vida era apenas viver de banquete em banquete, porque ele era como um cacto, longe da água e destinado a viver na secura eterna. Enquanto Lázaro, que para todos, humanamente falando, era a vida mais terrível que alguém poderia ter, na verdade, estava destinado para ele uma vida plena no céu. No final de contas, quem foi feliz? Lázaro ou o rico? No final de contas, qual vida valeu a pena ser vivida? A de Lázaro, sofrendo, mas resignado, ou a do rico, entorpecido pelas riquezas e pelas grandezas humanas? No final, quem valeu a pena ter vivido foi Lázaro. No final, quem foi feliz para sempre foi Lázaro. E nós, meus irmãos, nós somos Lázaro ou somos o rico? Nós somos Lázaro que aceitamos as dores, os problemas, as dificuldades, as feridas? Ou nós vivemos uma vida entorpecida, uma vida sonolenta, uma vida com os olhos fechados para as realidades eternas, para o céu, para Deus? Amados irmãos, agora surge uma pergunta: e por que Deus se esqueceu do rico? E por que Deus não deu uma oportunidade ao rico de se salvar? Deus deu uma oportunidade ao rico, e aquela oportunidade estava todos os dias na sua porta. A escada do céu que Deus colocou na vida do rico chamava-se Lázaro, e ele foi incapaz de vê-la. E ele, porque estava muito preocupado com sua própria vida, porque estava fechado e dobrado sobre si mesmo, foi incapaz de reconhecer a misericórdia de Deus. O pecado não é este homem ser rico, o pecado não é este homem dar grandes festas, vestir-se bem. O pecado é ele ter fechado os olhos e ter olhado somente para essas coisas e não ter visto que na sua porta
estava a estrada do céu e ele não quis percorrê-la. Amados irmãos, quantas vezes nós também fechamos os olhos para a escada do céu que Deus coloca na nossa vida? Às vezes, este marido que você tem, ele é a escada do céu para você. Às vezes é esta esposa que você tem. Às vezes são estas condições nas quais você vive. Às vezes esta doença que você está suportando. Às vezes é o silêncio que você guarda por amor de Deus. Às vezes é o cansaço do passo mantido. Não desprezemos as escadas de céu que Deus nos coloca. A escada do céu é a cruz de Jesus, mas são as nossas cruzes diárias. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser chegar no céu, precisa seguir a Jesus, mas para seguir Jesus, precisamos aceitar a sua cruz na nossa vida. E Lázaro no céu e o rico no inferno. Lázaro, ele fica numa condição de superioridade em relação ao rico. Aquele rico que olhava para Lázaro com nojo, com desprezo, quem sabe quantas vezes o chutou da porta de sua casa para que ele não sujasse as suas roupas finas. Agora, aquele homem pede para que Lázaro molhe o seu dedo e toque na sua língua para refrescá-lo. Ele, que não foi tocado pela pobreza de Lázaro, agora precisa ser tocado para refrescar a sua vida naquele tormento sem fim. Mas este rico, ele ainda nos dá uma lição. Ele começa pedindo: manda Lázaro ir na casa do meu pai. Mas Abraão diz: eles têm Moisés e Elias, e ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditarão. Meus irmãos, alguém já ressuscitou dos mortos, e esse alguém é Jesus. E quantas pessoas vivem na incredulidade? Diz um dos textos dos evangelhos que contam a subida de Jesus ao céu, diz que Jesus subiu ao céu depois de ressuscitado, à vista de muita gente. E escreve o evangelista: e ainda assim, muitos duvidaram. Nós vemos Cristo ressuscitado, e nós duvidamos de céu, de inferno, de purgatório. Nós temos o contato com o Senhor, a palavra viva do Pai, e às vezes nós duvidamos do inferno, do céu. Amados irmãos, nós temos Moisés e Elias, nós temos as Sagradas Escrituras para nos indicarem o caminho da salvação, nós temos a igreja, nós temos a liturgia. Bento XVI tem uma frase muito bonita, diz Bento XVI: a igreja existe para evitar que o inferno se alastre pelo mundo. A igreja existe para nos indicar o caminho do céu, porque o caminho do inferno e da perdição, ele é autoexplicativo. Porque o caminho largo e aparentemente belo do inferno, ele é muito fácil de ser trilhado, mas o caminho do céu é a igreja que nos indica. E a Quaresma é um chamado de atenção para mim, para vocês, para você que nos acompanha de casa, meus irmãos, é um chamado de atenção. Volta, meu povo, volta para o teu Senhor. Deixa para trás tudo aquilo que não te leva para o céu. Volta para o Senhor. Conta-se da vida de São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos. São João Maria Vianney, ele não sabia chegar na sua paróquia. O bispo disse: o senhor vai ser o pároco de Ars.
mas ele não sabia como chegar na paróquia. E chegando próximo, já num povoado, ele encontra uma criança. E ele diz à criança: mostra-me o caminho de Ars, que era a sua paróquia, mostra-me o caminho de Ars, e eu te mostrarei o caminho do céu. Esta é a função da igreja, mostrar o caminho do céu. Mas atenção, não pense que essa é a missão da igreja só do padre. É a nossa missão. Cada um de nós que somos batizados, nós somos setas que indicam o caminho do céu, que mostram para os irmãos o caminho do céu. Repito o chamado de atenção. Atenção mais uma vez. Não é falando como chegar no céu, é vivendo como chegar no céu, que nós indicamos aos outros o caminho do céu. Nós pensamos que atraímos as pessoas e convertemos as pessoas por palavras, por sermões. Não, mas pelo testemunho. As palavras podem até convencer, mas o testemunho arrasta, dizia Santo Antônio. E dizia São Francisco: calem-se as palavras, falem as obras. É assim que nós, neste tempo santo, mostraremos uns aos outros, com humildade, o caminho do céu. E a Virgem Maria, ela nos aguarda no céu. Por isso que a gente reza, pelo menos deveria rezar todos os dias. E depois deste desterro, depois deste exílio, depois desta caminhada longe da pátria, mostrai-nos Jesus, o fruto bendito do teu ventre, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos infinitos. Amém. Façamos o nosso ofertório, apresentando ao Senhor o que para Ele trouxemos.